Você já percebeu que quanto mais fala, menos as pessoas escutam? Descubra por que os verdadeiramente poderosos dominam a arte do silêncio e como você pode transformar cada palavra não dita em uma arma estratégica. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixem um like se essa aula valeu seu tempo. Comentem de onde estão assistindo. Sua cidade e país e se entenderam o jogo do poder. Vamos ao conteúdo. Você está em um jantar elegante, rodeado por pessoas influentes. O vinho escorre lentamente nos cálices, as palavras voam como facas afiadas sob sorrisos polidos. Alguém embriagado pelo próprio brilho começa a despejar segredos, planos não realizados, opiniões cruas sobre os presentes, fraquezas que jurou guardar. Você observa em silêncio. Os olhares ao redor se encontram, mensagens invisíveis são trocadas. Na manhã seguinte, aquele que falou demais acorda sem o cargo que ocupava, sem os aliados que jurava ter. O erro não foi a ambição nem a astúcia, foi a língua solta. Por que então os verdadeiramente poderosos parecem ter dominado a arte do silêncio? O paradoxo da palavra. Há uma ironia cruel no mundo moderno. Nunca falamos tanto, e nunca fomos tão impotentes. Redes sociais nos encorajam a vomitar opiniões, a expor vulnerabilidades em troca de validação efêmera, a confundir visibilidade com poder. Mas observe os que realmente comandam, os estrategistas, os que moldam destinos nos bastidores. Eles não fazem discursos inflamados no Twitter. Não se explicam, não se justificam, agem. E quando falam, cada sílaba é calculada como um movimento de xadrez. O que você não percebeu é que falar demais não é apenas um hábito, é uma patologia da impotência, a psicologia da autossabotagem. Verbal Carl Jung diria que a compulsão por falar nasce da sombra, a parte de nós que grita por reconhecimento, que teme o vazio do anonimato. Nietzsche, por sua vez, riria da nossa vontade de verdade, essa necessidade ingênua de acreditar que ser transparente é virtude, quando na realidade é armadilha. Maquiavel, claro, já sabia. O homem que tenta ser bom o tempo todo está fadado à ruína, entre os inúmeros que não são. E você? Quantas vezes se pegou explicando demais, se justificando para quem não pediu explicações, revelando cartas que deveriam permanecer escondidas? A ilusão da conexão. As redes sociais criaram um mito perverso, o de que compartilhar é sinônimo de autenticidade e autenticidade de força. Mas abrir sua alma para estranhos não o torna nobre, torna-o previsível. Schopenhauer alertou sobre isso. Quem não tem orgulho suficiente para pensar em suas próprias qualidades como mérito, terá o astuto hábito de falar constantemente de suas próprias faltas e fraquezas. Você posta sobre seus fracassos, suas inseguranças, esperando empatia. O que recebe um like, um comentário vazio, e nos bastidores anotações mentais de quem sabe agora como manipulá-lo. A pergunta que ninguém faz. O que você perde quando fala demais? Poder de mistério. O que é dito perde o encanto. O que é oculto domina a imaginação alheia. Vantagem estratégica. Suas intenções expostas viram alvos móveis. Respeito, palavras baratas diminuem o valor das raras. E, no entanto, você continua. Por quê? O silêncio dos fortes observe os predadores da natureza. Eles não rugem antes do ataque. Não avisam. Não negociam. Agem. Na política, nos negócios, até mesmo nas relações pessoais. Os que detêm real influência seguem a mesma regra. Eles não precisam provar nada. Eles simplesmente são. Você quer ser ouvido ou quer ser temido? Quer ser validado ou quer ser respeitado? A resposta está no que você não diz. Próxima parada. As raízes do discurso inútil. Mas por quê? Então somos tão compulsivamente verbais? O que nos faz trocar o poder do silêncio pela ilusão do reconhecimento? A resposta está em uma teia de medos ancestrais, armadilhas sociais e uma verdade sobre o controle, que poucos estão dispostos a encarar: a tirania da transparência. Vivemos na era da confissão compulsória. Redes sociais, cultura corporativa de feedback contínuo, a pressão para sermos autênticos. Tudo conspira para que acreditamos que silêncio é suspeito, que reserva é sinônimo de falsidade, mas essa demanda por transparência total não é emancipação, é controle. Foucault já previra isso em Vigiar e Punir. A sociedade disciplinar não precisa mais de grilhões físicos. Basta nos convencer a nos expormos voluntariamente. Cada tweet e cada story, cada desabafo é uma cela que construímos para nós mesmos.
Por que falamos demais? A armadilha evolutiva. 2 instintos primitivos nos condenam à verbosidade. O medo da exclusão. Nosso cérebro tribal ainda acredita que quem não é visto é esquecido. Nas redes sociais isso se traduz em postar para existir. Mas atenção barata não é poder, é dependência. A ilusão de controle. Falar nos dá a sensação de que dominamos a narrativa. Psicólogos chamam isso de viés de verbalização. A crença de que explicar algo o torna mais real, mais nosso. Na prática, porém, quem detém o poder raramente se explica. O silêncio como arma filosófica. Schopenhauer. O silêncio é a resposta mais sábia à estupidez. Quem fala pouco não dá munição aos inimigos. Quem controla a linguagem, controla a percepção. Sun Tzu. Seja extremamente sutil até o ponto do silêncio. Informação é poder. Quem a entrega de graça perde vantagem. Jung. O que você nega te subjuga. O que você aceita te transforma. Falar demais é muitas vezes uma tentativa de convencer a nós mesmos. O forte não precisa dessa validação. A neuroquímica da exposição inútil. Cada like, cada comentário, cada concordo libera dopamina, a mesma recompensa que um rato recebe ao apertar uma alavanca sem sentido. O efeito Zuckerberg. Plataformas são projetadas para explorar nosso vício em confirmação social. Quanto mais falamos, mais nos tornamos previsíveis. E previsibilidade é o oposto de poder. O paradoxo da intimidade digital. Quanto mais você compartilha, menos mistério resta, e sem mistério não há fascínio. O preço oculto da verbalização. Excessiva perda de autoridade e palavras. Demais diluem o impacto das poucas que importam. Churchill não discursava toda semana. Exposição de vulnerabilidades, cada fraqueza revelada. É uma alavanca que outros podem usar contra você. Lembre-se, se um inimigo não conhece seus pontos fracos, ele não pode explorá-los. Maquiavel. Dependência emocional. Quem precisa ser ouvido, precisa de aprovação. E quem precisa de aprovação, não manda. O que os poderosos sabem e você não. Há uma razão pela qual CEOs, estrategistas e líderes eficazes falam pouco. O princípio da escassez verbal. Quando você reduz suas palavras, cada uma ganha peso. Steve Jobs não fazia lives diárias explicando a Apple. O poder do não dito. O silêncio força os outros a preencher as lacunas. E quem controla a imaginação, a Leia controla o jogo. A economia da atenção. Quem fala demais se torna barulho de fundo. Quem fala pouco se torna evento. As consequências invisíveis, mas o que acontece quando essa compulsão por falar se infiltra em todas as áreas da vida? Como ela corrói relacionamentos, carreiras e até sua própria percepção de quem você é? A resposta está no modo como palavras demais criam realidades menores. O efeito Dunning-Kruger da verbalização. Você já notou como os mais incompetentes são frequentemente os mais loquazes? Há um fenômeno psicológico perverso em ação. Quanto menos alguém sabe, mais confiantemente fala. O excesso de palavras serve como cortina de fumaça para a mediocridade. Enquanto isso, os verdadeiros especialistas hesitam, não por insegurança, mas por conhecerem demasiadamente a complexidade dos assuntos. Nas redes sociais, essa dinâmica se tornou patológica. A pressão por opiniões instantâneas recompensa a estupidez assertiva e pune a sabedoria contemplativa. O resultado? Um ecossistema onde os tolos dominam o debate público simplesmente porque estão dispostos a falar primeiro, mais alto e mais frequentemente. A diluição do self-digital. Cada post, cada tweet, cada story fragmenta sua identidade em pedaços digestíveis para o consumo alheio. Jean Baudrillard previu essa hiperrealidade, onde nossas personas online se tornam mais reais que nosso eu autêntico. O que começou como autoexpressão, transformou-se em autodissolução. Você não é mais uma pessoa, é um agregado de reações a conteúdos. Um perfil moldado por engajamentos e o pior, quanto mais você fala ou posta, mais estreito se torna seu mundo. Algoritmos reforçam suas próprias palavras de volta para você, criando uma prisão de espelhos onde só escuta ecos de si mesmo. A perda da vantagem informacional. Na economia do conhecimento, informação é moeda. Quando você revela seus pensamentos, estratégias e opiniões gratuitamente, está literalmente dando seu poder away. Considere o colega de trabalho que compartilha todos seus projetos pessoais e depois se pergunta por que nunca é promovido.
O empresário que expõe suas táticas no LinkedIn e depois se surpreende com a concorrência copiando-o. O político que tuita seus planos e depois não entende por quê. A oposição sempre está um passo à frente. Robert Greene alerta. O poder é em grande parte uma ilusão, e a ilusão mais perigosa é a de que você já o possui. Falar demais é a maneira mais rápida de dissipar essa ilusão. A corrosão da autoridade observe 2 líderes. O primeiro fala constantemente, explica cada decisão, justifica cada ação. O segundo comunica com parcimônia, age sem anunciar, deixa resultados falarem. Qual inspira mais respeito? A autoridade nasce do mistério. Quando você explica demais, pede permissão em vez de assumir comando. Quando você se justifica constantemente, ensina os outros a questionarem sua liderança. O círculo vicioso da validação falar, demais raramente é sobre comunicação, é sobre confirmação. Cada vez que você compartilha uma opinião e recebe likes, seu cérebro registra. Isso me trouxe aprovação social, devo fazer mais. Mas essa é uma armadilha evolutiva. Nosso hardware mental não foi feito para o feedback instantâneo das redes sociais. O resultado? Você se torna viciado em external validation, cada vez mais dependente da opinião alheia para sentir que existe. E nesse processo, perde algo fundamental: a capacidade de confiar em seu próprio julgamento. A morte do pensamento profundo. Nicholas Carr, em The Shallows, demonstra como a internet está reprogramando nossos cérebros para a superficialidade. Quando você está constantemente verbalizando, tweeting, postando, perde a capacidade de reflexão prolongada. Seus pensamentos nunca amadurecem além do estágio de rascunho, torna-se incapaz de contemplação silenciosa. O berço de todas as grandes ideias, os maiores insights vêm do silêncio, não do barulho. Mas estamos desaprendendo como ficar em silêncio. Como se libertar? Se tudo isso é verdade, como quebrar esses padrões? Como recuperar o poder do silêncio em um mundo que valoriza apenas o ruído? A resposta não está em simplesmente calar-se, mas em reaprender a arte estratégica da comunicação, uma habilidade que poucos dominam verdadeiramente. O poder contraintuitivo da restrição verbal. Há um exercício simples que revela muito. Por um dia, conte cada palavra antes de pronunciá-la. Não como um voto de silêncio, mas como um ato de seleção estratégica. Você descobrirá que 90% do que diz é desnecessário e que os 10% restantes ganham um peso extraordinário quando não estão diluídos em banalidades. Este é o primeiro passo da rebelião. Compreender que o silêncio não é passivo, é um ato de agressão, controlada contra um mundo que quer forçá-lo a falar. Domine os 3 filtros de Sócrates. Na Atenas antiga, Sócrates propôs um teste para cada palavra. É verdade? Ou você está apenas preenchendo o vazio? É necessário? Ou é só um reflexo de ansiedade ou vaidade? É útil? Ou está apenas dando munição para futuros ataques? Aplique isso a cada tweet, cada e-mail, cada conversa. Você começará a ver padrões. Quantas vezes fala por hábito, não por propósito? A arte da economia de palavras. Estude. Os grandes comunicadores estratégicos. Churchill. Suas frases eram curtas, memoráveis, devastadoras. Steve Jobs. Apresentações meticulosas onde cada slide, cada pausa, tinha um propósito. Machiavelli. Escreveu muito, mas sobre política, nunca sobre si mesmo. A técnica é simples. Reduza pela metade. Corte 50% das palavras que planeja dizer. Atrase. Espere 24 horas antes de responder a provocações. Substitua. Troque explicações por perguntas que fazem os outros falarem. Recupere o mistério pessoal. Mistério não é sobre ser secreto. É sobre ser seletivo. Crie lacunas estratégicas. Deixe pessoas curiosas sobre você. Substitua opiniões por ações. Mostre e não conte. Domine a pausa. 3 segundos de silêncio numa conversa são mais poderosos que qualquer argumento. Nas redes sociais, isso significa postar resultados, não processos, responder com perguntas, não opiniões, deixar os outros adivinharem. 30% de você. O treino do silêncio ativo. Dieta de informação. 1 dia por semana sem falar de você mesmo. Observe quantas conversas morrem quando você para de se autorreferenciar. Jogo da observação. Em reuniões sociais, conte quantas pessoas falam só para se ouvir. Você começará a ver padrões de manipulação verbal que nunca notou. Escrita seletiva. Antes de postar,
Escreva 10 versões mais curtas. Publish a mais concisa. Quando falar virar arma, há momentos em que palavras são necessárias, mas devem ser disparadas como balas, não dispersas como confete. Para estabelecer limites, poucas palavras. Tom baixo, consequências claras. Em negociações, quem fala menos ganha mais. Para inspirar, discurso só funciona quando raro. Lembre-se, palavras são como flechas, uma vez lançadas não voltam. Provérbio indígena. Mas há um último segredo. Uma realização que transforma tudo o que discutimos, até agora de tática em sabedoria existencial. O verdadeiro poder do silêncio não está no que ele faz aos outros, mas no que revela sobre você mesmo. O silêncio como espelho da alma. Há um momento revelador quando você domina a arte do silêncio. Estratégico. Você começa a ouvir seu próprio pensamento. Não o fluxo ansioso de palavras internas que busca aprovação, mas a voz mais profunda que sempre esteve lá, soterrada sob camadas de ruído social. Esta é a verdade paradoxal. Quanto menos você fala ao mundo, mais começa a escutar a si mesmo. A libertação do teatro social. Jean-Paul Sartre. Estava certo quando disse que o inferno são os outros, mas não pelos motivos que imaginamos. O verdadeiro inferno é a performance constante que adotamos quando acreditamos que nossa existência precisa ser validada através da linguagem. Ao cultivar o silêncio, você descobre quais pensamentos são realmente seus. Para de confundir ser com ser percebido. Recupera a soberania sobre sua própria mente, o poder supremo, tornar-se incalculável. Nas artes marciais, há um princípio chamado Mushin, mente sem mente. É o estado onde o guerreiro age sem hesitação, sem diálogo interno, em perfeita sincronia com a situação, transferindo para o mundo moderno. Quando você para de anunciar seus movimentos, torna-se imprevisível. Quando deixa de explicar suas motivações, torna-se ininterpretável. Quando resiste à compulsão de verbalizar, torna-se incalculável. Esta é a arma definitiva em uma sociedade que acredita ter mapeado todos os comportamentos humanos. A revolução silenciosa. Imagine uma vida onde suas ações falam tão alto que suas palavras se tornam raridades valiosas, seu silêncio desconforta os que esperam por fraquezas verbais, sua presença é sentida antes mesmo de abrir a boca. Isto não é fantasia. É o que acontece quando você transcende a necessidade de validação linguística. O último paradoxo. Aqui está o segredo final que Maquiavel nunca escreveu, mas que permeia toda sua obra. Os verdadeiramente poderosos não silenciam os outros. Silenciam a própria necessidade de ser ouvidos. Quando você alcança esse estágio, algo mágico acontece. O mundo começa a solicitar suas palavras. E agora, cada sílaba sua, porque é rara, carrega o peso de 1000 discursos. Epílogo. O chamado ao silêncio. Escolha que se apresenta não é entre falar ou calar, mas entre ser escravo da compulsão verbal ou tornar-se mestre da comunicação estratégica. O caminho do poder não está no que você diz, mas no que você escolhe não dizer. E agora, a pergunta mais importante. Que versão de si mesmo você sacrificará ao altar das palavras desnecessárias? Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixem um like se essa aula valeu seu tempo. Comentem o que acharam sobre a aula ou deixem algum relato pessoal. Até a próxima!